Neste momento, nós damos início às atividades da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. Convidamos, então, nossa palestrante, que vai falar sobre o tema Reconstrução do Sistema Único de Assistência Social, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. Com vocês, a nossa palestrante, Camila Fajardo Beja, representante do Conselho Estadual de Assistência Social, psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, servidora da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, no cargo de analista de políticas públicas de assistência social, atuando como técnica na gerência de proteção social de média complexidade. Estou perguntando aqui se eu posso falar de baixo. Vocês me enxergam bem aqui de baixo ou vocês querem que eu fale lá de cima? Tá aqui? Tranquilo? Sim. Tá bom. Então, primeiro eu quero agradecer, na pessoa da Elisete, a oportunidade de estar hoje com vocês. Lá no Conselho Estadual fica a lista de municípios e os conferencistas, Aí a Luzenir, que está organizando, que é assistente social do Conselho, Camila, você faz Silvânia? Eu falei, faço, só não sei se o povo quer me ver lá. Vocês já enjoaram da minha cara, Porque nós fizemos o projeto Fortalecendo Redes aqui junto com o Ministério Público, então todo mês a gente estava aqui no município de Silvânia. Então eu espero que vocês não tenham enjoado de mim. Prometo que eu não vou falar a mesma coisa que eu falei nas reuniões, tá? Hoje o tema é diferente, não vou puxar a orelha de ninguém, do CREAS, cadê a mesa do CREAS, meninos do CREAS? Tá certo? Vou me apresentar um pouquinho para vocês entenderem de que lugar é esse que eu estou falando, tá? Estou aqui representando o Conselho Estadual de Assistência, mas hoje não sou conselheira mais, tá? Sou representante sou servidora da gestão e fui convidada pelo Conselho para colaborar nessas conferências. Hoje é a última conferência que eu faço dessa temporada. Acho que fiz 12 municípios nessa conferência aí da 14ª, na estadual 14ª. Então é um prazer estar com vocês também, dividindo essa experiência. Cada município que a gente vai, a gente aprende mais um pouquinho, a gente escuta coisas diferentes, para ir acrescentando no dia a dia. Então, eu estou na gestão estadual há 13 anos, fui conselheira 2 mandatos, saí porque lá no regimento do Conselho Estadual a gente tem um prazo, a gente não pode ficar mais que 2 mandatos no Conselho. Fui presidente do Conselho Estadual de Assistência, fui gerente de proteção social especial e básica e hoje eu sou técnica da proteção social especial de média complexidade, tá? Então é desse lugar que eu falo com vocês hoje. A minha experiência na assistência vem da gestão municipal, antes de ir para a gestão estadual, Antes de ir para a assistência, eu fui do Ambulatório de Saúde Mental Infanto Juvenil de Catalão. Então, entendo um pouquinho dessa interlocução da saúde mental com a assistência. Depois fui da instituição de acolhimento, um abrigo de adolescentes no município de Goiânia, de adolescentes em situação de rua e de drogadição. E depois fui para o Estado nessa experiência de técnico, de gestor e de conselheira, tá? Então, é desse lugar que eu falo com vocês hoje. Não temos cerimônia nenhuma nesse momento, tá? É um momento de debate. Se quiserem pedir a palavra, se quiserem interferir, esse momento é de vocês, tá? O que minha tarefa aqui hoje é facilitar para que vocês, no momento do grupo, e à tarde eu não estarei com vocês, então aproveitem para anotar e para debater agora de manhã, facilitar que vocês discutam no grupo e construam propostas. Tá? Então, minha tarefa hoje é essa, em cima dos 5 eixos definidos aí pelo Conselho Nacional de Assistência Social. É claro que a gente tem um monte de coisas para discutir, E aí o Conselho Nacional pinça aí 5 questões importantes para a gente avançar nesses próximos anos na política de assistência social. Por isso que a gente vai concentrar nesses temas, tá? Mas fiquem bem à vontade, eu trouxe uma apresentação aqui para vocês, mas a gente não precisa seguir essa regra. Se vocês já tiverem, vocês fizeram pré-conferência? Cadê Elisete? Não? Então tá ok. Então acho que a gente vai seguir por aqui, porque o município quando faz pré-conferência já traz algumas coisas já discutidas, tá? Como vocês não fizeram pré-conferência, a gente vai seguindo aqui. Se vocês entenderem que é melhor a gente mudar, só vocês sinalizarem, tá? Primeira coisa que a gente precisa combinar.
momento de conferência é momento de avaliação da política. Se é momento de avaliação, a gente precisa encontrar os gargalos e o que tem de críticas para a execução dessa política, tanto a nível municipal, estadual e federal, né? Então, a gente precisa combinar que qualquer crítica apresentada nesse momento não é uma crítica direta à gestão municipal, nem à gestão estadual e nem à gestão federal, né? Nada do que a gente fizer aqui hoje, do que a gente disser e apresentar como proposta, é no intuito de apontar o dedo para gestor, para técnico, para Estado e para governo federal, tá? A gente precisa pactuar isso, porque senão a gente começa a brigar e não evolui na discussão da política, né? E se a gente também disser que está tudo lindo e maravilhoso, nós já até tomamos café da manhã, nós podemos levantar e todo mundo ir embora para casa, né? Porque se está tudo bom, a gente não precisa melhorar em nada. Então, realmente, a gente vai precisar encontrar o que a gente tem de dificuldade. No momento da abertura, a secretária, né, Cristiane, já colocou para a gente o quanto é difícil, o quanto a gente não consegue atender todo mundo, a gente precisa escolher quem a gente vai atender, quem está numa situação de maior vulnerabilidade, de violência. Então, já é fato que a política de assistência social precisa avançar, né, não só no município de Silvânia, mas no Brasil inteiro, tá? Então, a gente pode discutir isso com tranquilidade, tá? Sem ter medo de se posicionar. Aí a gente precisa começar entendendo, então, o que é conferência de assistência social. Alguém quer falar o que é conferência? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Ou ninguém sabe? A gente sabe, né? Sabe. Então, conferência é um momento de avaliação da política, mas é só de avaliação? Não, é um momento de deliberação, né? Nós precisamos apresentar propostas de melhoria para o município, para o Estado e para o governo federal, certo? Como é que a gente planeja uma política pública e como é que a gente pensa em propostas para melhoria? Quem trabalha com política pública faz as coisas na base do achismo? Eu acho que Silvânia precisa atender mais pessoas em situação de rua. Eu acho que Silvânia precisa de um equipamento. É assim que a gente gasta recurso público? Então, a gente precisa ter informação, não é? Então, antes da gente começar a discutir os temas, eu fiz um levantamento para vocês no sistema do Ministério. As informações que eu vou apresentar aqui são todas informações alimentadas pelo próprio município. No cadastro único, todo mundo que é atendido é alimentado no relatório mensal do CREAS, no relatório mensal do CRAS. E aí eu fiz um compilado, é claro que eu escolhi algumas informações, não trouxe todas, senão a gente vai ficar o dia inteiro só passando informação. Eu escolhi o que é essencial para vocês discutirem aí quando forem pensar nos eixos, tá? Uma sugestão que eu vou dar para vocês, todo mundo tem a corzinha atrás do crachá, assim que vocês organizaram, não foi? Quem for, vocês já sabem o eixo, todo mundo sabe qual eixo que vai ficar por cor, vocês têm clareza? Já tem coordenador de cada eixo? Não? Tem? Tá. Então, quando eu for falando aqui dos dados e quando eu for apresentando para vocês também os eixos, o coordenador e o relator, que já estão aí definidos por vocês, e quem já souber o eixo que vai ficar, já vão pensando nas propostas, porque se na hora que vocês reunirem à tarde, vocês não conseguem compilar todas essas informações, tá? Então, quem for tendo ideia, já vai anotando aí, eu vi que tem folha em branco nas pastinhas de vocês, tá? Já vão anotando aí o que vocês podem pensar enquanto proposta, porque aqui já vai surgindo, e aí podem levantar a mão e tirar alguma dúvida, se entender assim, ó, eu posso levantar isso para o Estado? É papel do Estado? Posso levantar isso para o governo federal? É papel do governo federal? Por exemplo, se vocês definem que o governo federal deve abrir um centro para a população em situação de rua aqui no município, isso vai acontecer? Não, porque não é o governo federal que implanta serviço, é o município, tá? Então, é nesse sentido que eu preciso facilitar a compreensão de vocês, tá? Por favor, orienta. Além da cor do crachá, dentro da pasta já veio o eixo relativo a... Ah, tá. A Elisete está falando, além da cor do crachá, dentro da pastinha já vem qual eixo que você vai ficar. É isso, né? Certo? Então já dá para vocês olharem na pastinha.
Porque quando a gente discutiu, é claro que todo mundo vai precisar entender de todos os eixos, porque um eixo tem interlocução com o outro, né? Mas aí você já direciona as suas propostas para o eixo que você vai ficar aí, que já está definido na pastinha. Eu queria só, antes de começar a apresentar os dados para vocês, conhecer um pouquinho de quem está aqui. Quem é trabalhador de CREAS? Já vi as meninas aqui. Tem mais alguém? Não? Aqui. Quem é trabalhador de CRAS? Aqui. Vocês estão tudo dentro das caixinhas, né? Todo mundo juntinho. A gente adora ficar na caixinha. Eu sei. Cadastro único. Usuário. Quem participa de serviço de convivência? 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Tá certo. Os conselheiros do Conselho de Assistência, do Conselho Municipal de Assistência. Quem representa o usuário no Conselho de Assistência? Aqui. Quem representa a sociedade civil no Conselho de Assistência, entidade? Mas tem, né? Quem mais que é a sociedade civil? Trabalhador. Quem representa o trabalhador no Conselho de Assistência? Sabem? Não? Então, quando a gente falar lá do eixo de controle social, vocês já pensem aí o que a gente pode melhorar e apresentar de proposta. Todo mundo reconhece quem representa o usuário no Conselho de Assistência? Todo mundo faz assim também, não? Né? Sabe? Só que não. Então, isso é importante para a gente conseguir compreender também como é que a gente vai avançar no controle social, que é o Conselho de Assistência, tá? Tem mais duas. O SUAS acabou e agora a gente vai ter que reconstruir? Em algum momento parou de funcionar aqui em Silvânia? Em algum momento a secretaria fechou as portas? O SUAS deixou de existir? Então, por que o tema é reconstrução do SUAS? Porque nós vivemos um período de desmonte da política de assistência social que refletiu, inclusive, no desfinanciamento do SUAS, não é? Quem trabalha nos equipamentos socioassistenciais sabe que o nosso recurso diminuiu, né? A gente estava recebendo nos anos anteriores, agora estão retomando, mas nos anos anteriores a gente estava recebendo aí só 41% do que a gente deveria receber, que já estava pactuado e aprovado, que já não era suficiente para a gente manter a política de assistência, né? E tem como fazer política pública sem recurso? Se eu tiro o recurso da política pública, então a gente faz um desmonte. Aí não estou nem falando de conceito, de assistência, nada disso. Eu estou falando de não ter dinheiro para trabalhar, ponto. A gente não precisa nem chegar numa discussão mais profunda e debater questões conceituais da assistência, né? Então, por isso que a gente está discutindo reconstrução, porque agora a gente está retomando financiamento, retomando atendimento, e agora é a hora da gente dizer para o Estado e para o governo federal, né, não só para o município, daqui para frente como é que a gente quer que essa política seja executada. Por isso que o tema é reconstrução do SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos. E os SUAS que temos são esses dados que eu vou apresentar para vocês, que é específico do município de Silvânia. Só para a gente não enrolar, eu vou falando aqui, e aí se vocês tiverem alguma dificuldade eu vou voltando, tá? Porque é mais fácil visualizando os dados, mas aí teve um probleminha aqui. Primeira coisa que a gente precisa pensar vamos pensar numa população geral do município de Silvânia e vamos afunilando até a gente chegar na população que a assistência social precisa atender, né? Porque a gente tem um público específico para a gente trabalhar. Então, hoje a população de Silvânia, de acordo com a previsão do IBGE 2022, é de 22.245 habitantes. 34% dessa população de Silvânia é rural e 66% é urbana. Isso interessa para nós da política de assistência social? Então, quando a gente começar a discutir os eixos, a gente tem que lembrar que em Silvânia existe uma população rural que precisa ser atendida? Sim. Existe um serviço específico na assistência social, uma equipe específica para atender a população rural na assistência? Sim.
Essa equipe tem funcionado? Não tem funcionado? O financiamento para ela é suficiente? Que equipe é essa que eu estou falando? Equipe volante, vinculada ao CRAS do município de Silvânia. Então, no primeiro dado, que é da população, a gente já consegue pensar aí em melhorias no atendimento à população, que tem uma grande porcentagem de população rural, né? Então, a gente precisa conseguir dar acesso à política de assistência para essa população. E aí eu estou falando de serviço de convivência, eu estou falando das vítimas de violência, eu estou falando do trabalho infantil que acontece na zona rural, do tráfico de pessoas que vêm para trabalhar em momentos sazonais, né? De colheita, de plantação. Eu estou falando de trabalho escravo. E como é que a gente vai visualizar tudo isso se nós não tivermos uma equipe lá perto da população? Né? Porque na zona rural a gente conhece, né? No município do porte de Silvânia, que é município de pequeno porte 1, a gente conhece a grande maioria da população urbana, né? A gente sabe referenciar. Mas e a população rural? A gente consegue atingir? Aí já vocês podem começar a ir pensando. Do total dessa população, 3.928 famílias estão cadastradas no cadastro único. Então, de 22 mil pessoas, 3 mil, quase 4 mil, né? 3.928 estão no cadastro único. 3.928 famílias, não são pessoas, tá? E, em termos de pessoas, 9.550 pessoas estão no cadastro único de Silvânia. Esse dado é de abril de 2023, tá, gente? Então, é dado fresquinho. Nós não estamos falando de IBGE 2023, não. Nós estamos falando de uma fonte de dados de agora. Famílias com renda per capita mensal de até R$ 218, 1.753 famílias. E com renda de 218 até meio salário mínimo, 1.092 famílias. O que isso sinaliza para a gente? A assistência social trabalha com todo mundo do cadastro único. Então, nós fizemos um universo, população total, o que é rural, o que é urbano. E vamos afunilando. Nessa população de Silvânia, uma quantidade está no cadastro único. A gente trabalha na assistência social com todo mundo do cadastro único? Não. A gente trabalha especificamente com quem está em situação de vulnerabilidade, pobreza, extrema pobreza, ou que está cumprindo medida socioeducativa, mesmo se não tiver em situação de pobreza, extrema pobreza, ou que precisa acessar os serviços do CREAS por situação de violência, né? E às vezes não está em situação de pobreza nem extrema pobreza, mas está ali no cadastro único por acessar algum serviço da assistência. Então a gente já diminuiu bastante, né? Mesmo a gente diminuindo, e aí vocês têm que fazer essa leitura, equipe do CRAS principalmente, né? Mesmo a gente diminuindo essa quantidade de atendimentos, a gente tem um perfil de famílias aí, perfil de cadastro único. Quando eu falo perfil de cadastro único, aí é o público que a gente, de fato, precisa olhar para ele prioritariamente, não é assim? Se é beneficiário do Bolsa Família, é perfil de cadastro único, nós precisamos fazer o quê? O que o CRAS tem que fazer com esse povo? Entendeu? Ah, tá. Ali, ó. Para vocês acompanharem. Eu estou nesse dado aqui, ó, estimativa de famílias com perfil de cadastro único, tá? O que a gente precisa fazer no CRAS com essas famílias com perfil de cadastro único? Acompanhar, né? Tem um serviço lá no CRAS que acompanha as famílias em situação de vulnerabilidade econômica e vulnerabilidade relacional. Que serviço que é esse? PAIF, né? Então, olhando para o desenho do município de vocês, quantos CRAS tem em Silvânia? Um CRAS. O que tem de equipe no CRAS de Silvânia? Tá todo mundo na mesa, ó. Tem alguém que não tá aqui hoje? Tá todo mundo aqui então, né? Tá todo mundo aqui. Vocês conseguem acompanhar 1763? Qual eixo que a gente vai precisar fazer proposta? Tem um eixo que é de serviços e tem um eixo que é de financiamento, não tem? Então, por esse dado, vocês já podem começar a pensar aqui que o CRAS de Silvânia e a equipe que existe hoje é insuficiente para atender o público prioritário. Não estou falando todo mundo, não.
Nós estamos falando do público prioritário para o acompanhamento do CRAS. Né? Pode passar. E aí, dentro desse público, gente, lá pelo cadastro que vocês fazem da população no cadastro único, a gente consegue filtrar um pouquinho do perfil dessa população, para vocês terem ideia de quais os serviços a gente precisa melhorar para atingir a população específica de Silvânia. Aqui a gente consegue perceber que chama atenção quilombolas. 32 famílias cadastradas no cadastro único. Dessas 32 famílias quilombolas, 16 recebem o Bolsa Família, são beneficiários do Bolsa Família. E aí é uma pergunta para vocês. Vocês têm clareza dessa informação? O CRAS conhece as 32, normalmente é quilombola, é uma cigana, é uma população específica, normalmente já apresenta para a gente algumas situações de vulnerabilidade, né? Além disso, tem vulnerabilidade econômica, porque 16 dessas famílias recebem Bolsa Família. Se recebem Bolsa Família, além de ser quilombola, está em situação de pobreza ou extrema pobreza. Vocês conseguem, não precisa responder para mim, é para vocês irem pensando, tá? Vocês conseguem localizar equipe de CRAS, de serviço de convivência, essas famílias? Esses meninos dessas famílias estão no serviço de convivência? Essas famílias estão sendo acompanhadas pelo CRAS? Essas famílias estão conseguindo acesso aos benefícios eventuais? Tem um eixo de benefício, não tem? Transferência de renda? Sim. Estão conseguindo? Vocês precisam se perguntar isso, cada um no seu eixo. Se não estiver conseguindo, o que a gente tem que fazer para melhorar esse acesso? Lá no Conselho de Assistência Social, quem representa a entidade, quem representa o usuário, consegue representar essa população? Porque não é um número pequeno, né? Olha lá o perfil do cadastro. 32 é o maior número que a gente tem ali no perfil do cadastro. Então tem o eixo do controle social também, não tem? A gente está conseguindo incluir essa população? Na hora de deliberar lá na política de assistência, dentro do conselho, tem representatividade? Existe uma associação de quilombolas aqui? Existe alguma organização? Vocês sabem? Ela tem representatividade no conselho? Quem representa a entidade hoje no conselho? Identifica para mim qual é a entidade que representa lá. A PAI. Fica vivo. A PAI fica vivo. Quando vão para o Conselho de Assistência, conseguem levar a demanda dessa população? Se não conseguem, a gente tem um eixo que é de participação social, não tem? Como é que a gente vai melhorar a participação social? Então, quem está aí no eixo de participação social já começou a anotar o que tem de proposta, né? De fato, a representatividade da entidade representa só ela mesma e o seu usuário, ou consegue representar o coletivo de entidades do município de Silvânia? Consegue dizer de todas as populações e todas as associações que existem aqui e que têm direito de acesso à assistência social, tá? Uma pergunta para vocês, colocarem lá nos eixos. Outra coisa que chama atenção, 11 agricultores familiares, desses 11 recebem Bolsa Família, todos. Nós acabamos de falar aqui da população rural, do acesso ao ser pobreza, extrema pobreza, se a gente não assistir elas. E aí eu não estou falando só de benefício e transferência de renda, são importantes? São os primeiros passos para essa família sair da situação de pobreza, extrema pobreza, não é? Mas a gente, enquanto político de assistência, nós já vamos completar quase 20 anos aí de implantação de SUAS. Já está na hora da gente olhar para a família de outra forma, né? Sim. Como é que nós vamos conseguir tirar elas do benefício? O benefício é ruim? É ótimo. Mas ele é suficiente? Não. E aí, para a gente conseguir acompanhar essa família e sair da situação de pobreza, extrema pobreza, o pai consegue acompanhar isso aqui? 4.500, vamos falar só das famílias, né? 1.504 famílias. É possível? Com o desenho que a gente tem hoje?
E aí a gente fica o quê? Entregando cesta básica, correndo, porque não dá tempo nem da gente fazer uma visita e um estudo de fato de todas essas famílias, né? E esperando o próximo mês bater na nossa porta de novo, pedindo outro benefício eventual, né? Então a gente precisa de fato acompanhar. E a gente precisa dar interlocução com as outras políticas públicas para a gente conseguir acompanhar essas famílias. Se eu não tiver política do trabalho funcionando no município, eu vou conseguir que essas famílias saiam da situação de pobreza e extrema pobreza? Uma oficina de pano de prato que eu faço no CRAS tira uma família da situação de pobreza e extrema pobreza? Traz uma renda para sustentar uma família? Não. Não. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar para avançar a política é que as oficinas, os grupos que a gente faz de PAIF, os grupos que a gente faz de serviço de convivência, eles não são política do trabalho, eles não são política de geração de renda, esse não é o nosso propósito, né? E aí às vezes a gente fica o tempo todo dando curso dentro de CRAS, sendo que a gente deveria estar fazendo acompanhamento familiar e fazendo interlocução com as outras políticas públicas para que essa pessoa, essa família tenha um trabalho regular, tenha um salário que sustente uma família, que não precise de benefício, articulando com as empresas para abrir vaga de jovem aprendiz, do Estado e aprendiz do futuro, né? Articulando com a política de habitação. Adianta a gente fazer proposta para assistência construir casa para essas famílias? É a assistência que constrói? Não é. Mas a gente tem feito a interlocução com a política de habitação? Tem batido na porta da habitação todos os dias para dizer: nós temos tantos usuários que não têm condição de habitação e a gente precisa que vocês se movimentem. A gente tem tantos usuários que têm interesse de se capacitar no mercado de trabalho para oficina, para sei lá que tipo de emprego que é aqui. Né? A gente tem batido na porta do trabalho? Ou a gente tenta resolver tudo de forma caseira, dentro do CRAS, dentro do CREAS, e vai colocando uma oficininha aqui, uma ali? Então a gente precisa crescer também em termos de interlocução e de cobrança e de articulação com outras políticas públicas, né? Qual que é uma das principais tarefas de CRAS e CREAS? Não é dar acesso ao usuário a todas as políticas públicas? Política do trabalho não é política pública, não? Política de habitação não é política pública, não? Política de saneamento básico não é política pública, não? O que a gente faz? Fica lá atendendo com benefício eventual. Para consertar uma fossa, para uma água, não é assim que a gente faz? E as outras políticas públicas? Nós não podemos nem culpabilizar, nós nem batemos na porta delas ainda para falar, né? O dia que a gente bater na porta e receber ou não, aí a gente pode começar um diálogo de: ó, é responsabilidade sua. Não adianta devolver para a política de assistência. Mas primeiro a gente tem que enxergar isso aqui, né? Senão a gente não consegue nem bater na porta de outra política pública. E a nossa tarefa não é dar voz para o usuário? Sim. Em qual momento nós estamos dando voz para esse usuário? Ou a gente só faz a escuta e entrega o que a gente tem para entregar, ou o que eu tenho para te entregar é isso. É essa atividade no serviço de convivência? Quer? Não quer não? É isso que tem. Adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas. Tem adolescente aqui em cumprimento de medidas? Participa do serviço de convivência? A atividade do serviço de convivência atrai o adolescente? Alguém já fez uma oficina de skate? No serviço de convivência? Eu já vi um município que fez. E tinha 20, 30 adolescentes. Alguém já fez arte de rua? Oficina de fotografia, conhecendo a cidade, conhecendo a história da cidade, conhecendo o monumento, e esses meninos tirando foto e apresentando que acesso eles têm à cidade? Ou a periferia frequenta todos os estabelecimentos do município de Silvânia? Vai nos mesmos lugares que vocês vão? Se não, por que não vão? Se a nossa função é dar voz e espaço para eles. E aí eu digo lá para o adolescente cumprimento de medidas que ele é muito difícil e que ele não consegue participar do serviço de convivência porque nada que a gente faz agrada. E o que eu ofereci para ele? Ele quer fazer balé? O que ele quer? Né? Lembra lá do eixo de participação social.
Escuta do usuário, gente. Escuta ativa do usuário, né? Não é isso que você traz para mim, é isso que eu tenho, leva. Isso não é escuta ativa do usuário. Pode passar. Além, então, de beneficiários do Bolsa Família, a gente tem um outro público prioritário, que são os beneficiários do BPC, que antigamente a gente chamava de LOAS, né? De forma equivocada, porque LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. A gente chamava o BPC de LOAS porque ele era um benefício que mais chamava atenção no momento da implantação da lei, né? Mas hoje a gente já tem clareza de que é um benefício, que não é aposentadoria e que esse benefício está dentro da lei da assistência social. Hoje, no município de vocês, 559 beneficiários, esse dado é da fonte pagadora. Quem que é a fonte pagadora do BPC? INSS, né? Então, esse dado é lá do INSS. 559 pessoas no município de Silvânia recebem BPC. Dessas 559, 353 são pessoas com deficiência, 206 são idosos. 356 são pessoas com deficiência. A APAE atende de Silvânia 353 pessoas? Não. A APAE está aqui hoje? Não. Mas vocês sabem que não atende, né? Não. E o que a gente tem feito na política de assistência, além de fortalecer a APAE, que é importante também, né? Mas além disso, o que a gente tem feito? Essas pessoas com deficiência acessam o serviço de convivência? Todas essas pessoas com deficiência, que são crianças, aqui o dado, se vocês olharem lá no relatório, vocês conseguem enxergar o que é criança, o que é idoso, o que é adulto, tá? Aqui eu não trouxe para vocês, senão a gente vai ficar a manhã inteira. Mas quantidade de crianças que teria ali, pessoa com deficiência, eu estou dizendo só quem recebe BPC, eu não estou falando de todas as pessoas com deficiência do município de Silvânia, não. Estou falando só de quem está numa situação de pobreza e que recebe o BPC porque não consegue se manter. Essas crianças estão todas na escola? Que são daqui? Por que não estão? A gente consegue acompanhá-las no PAIF? A gente consegue acompanhá-las no serviço de convivência, lá no CRAS? Para saber por que não estão na escola? Se estão em isolamento, se não estão? Tem deficiência ou é idoso, não consegue se manter financeiramente, é público prioritário da assistência ou não é? Além da vulnerabilidade econômica aí, não tem um monte de vulnerabilidade envolvida nessa situação? O que acontece? A gente não acompanha nem quem recebe BPC. O que acontece? A gente começa a ouvir idosos que não são cuidados dentro de casa, que vão parar lá no CREAS por uma situação de violência, porque a gente não assistiu ali na básica, não acompanhou. Aí vive uma situação de violência lá no CREAS, é acompanhado, a gente não consegue mais socorrer uma situação que muitas vezes já passou do limite, né, do que a gente poderia intervir, e vai para uma instituição de acolhimento. Aqui tem instituição de acolhimento de idosos? Tá sobrando vaga lá? Tá? Tem vaga. Tem vaga. Tem vaga? É. Se tem vaga, significa o quê? Que vocês não precisam fazer proposta para ILPI. O que a gente vai ter que fortalecer no município, então? Proteção social especial e proteção social básica. Né? Pode passar. Então, o que vocês têm de equipamento hoje para atender esse todo da população que eu apresentei para vocês? Um CRAS, um CREAS municipal, 2 unidades de acolhimento, uma é de criança e adolescente e uma é de idoso, é isso, meninas? Sim. É, né? E centro de convivência, 1. Isso, ó. Centro-dia 1. Vocês têm um centro-dia também. O que está cadastrado como centro-dia aqui, vocês sabem? Eu acho que é a PAI. É a PAI? A PAI. Centro-dia a PAI. Deve ser a PAI. É a PAI, sim. E aí a PAI atende as pessoas com deficiência, né? Vocês estão categorizando ela como centro-dia para pessoa com deficiência, não é isso? Com deficiência. Isso. E aí, então, na hora de pensar em melhoria de serviço, a gente tem que lembrar dos idosos. Existe centro-dia hoje para idoso no município? Não existe. Centro-dia não. O fato de não existir já sinaliza pra gente que deveria ter? Não, depende. O município tem demanda, aí vocês vão ter que olhar para esses números de vocês e tentar entender se o município tem demanda para centro-dia para pessoa idosa. O que é uma demanda para um centro-dia?
são idosos com algum grau de dependência, que não conseguem ficar sozinhos em casa, precisa que alguém cuide o dia todo ou parte do dia. E aí a gente não quer que ele vá para uma instituição de acolhimento, para um abrigo, simplesmente porque não tem quem cuida durante o dia, né? Quem dá esse apoio. E aí existe na política de assistência o desenho de um centro que faz esse apoio durante o dia, por isso que se chama centro-dia, e à noite ele vai para casa. E aí tem algum familiar que cuida, que vai voltar do trabalho, e nesse centro ele recebe estimulação para ele conseguir fazer as atividades da vida diária, ele recebe atividade, ele recebe atendimento psicossocial, acompanhamento. Então, se vocês entenderem que um centro-dia para a pessoa idosa é importante para o município de Silvânia, que vocês teriam um público para isso, que são esses idosos que precisam ser cuidados durante o dia, mas que não precisam ir para uma instituição de acolhimento porque tem família que cuida, tem quem dá esse suporte, tá? Aí vocês têm que constar lá no financiamento e no eixo de serviços, certo? Deu para ter uma noção aí geral do que é a população que a gente precisa atender? Para vocês terem noção do que a gente precisa melhorar? 10h30. Tá. Então vamos para os eixos. Até 11h30, não é? Então vamos para os eixos. Então, olhando para a população, agora a gente precisa discutir o eixo 1, financiamento. Financiamento e orçamento de natureza obrigatória como instrumento para uma gestão de compromissos e responsabilidades de cada ente federado. O que quer dizer esse texto desse tamanho aí? Primeira coisa que a gente precisa entender para discutir o eixo 1. Além de conhecer a população que a gente tem que atender. Financiamento público na assistência social, ele é obrigatório para o município, para o estado e para o governo federal? Todos os entes têm que financiar a política pública? Então, é a primeira coisa que a gente precisa entender. O município está cumprindo com a parte dele no financiamento? O estado está cumprindo com a parte dele no financiamento? O governo federal está cumprindo com a parte dele no financiamento? Como é que eu sei disso? É dado público. Se eu for lá em parcelas pagas MDS, que é Ministério de Desenvolvimento Social. Se eu for lá em saldo em conta, tem como eu saber quanto tem na conta de Silvânia hoje, repassado pelo governo federal? Cadê os conselheiros? Conseguem acompanhar isso? Quando chega um plano de ação lá, no início do ano, né? Que a gente aprova o plano de ação da gestão. Vocês conseguem olhar lá no saldo em conta se era isso mesmo ou vocês acreditam no que a Cristiane leva para vocês? Acredita, né? É claro que eu não estou dizendo que a gente tem que desconfiar do gestor, né? Mas a gente precisa ter acesso à informação primária. Se é um dado público, por que eu não tenho acesso a esse dado público enquanto conselheiro? E aí já podem pensar em uma proposta para o eixo de controle social, que é de conhecer as contas públicas, né? Quando a gente vem para o controle social, a gente chega sabendo orçamento, peça orçamentária, como é que faz uma licitação. Eu aprendi isso na marra. Porque vocês imaginam um psicólogo aprendendo uma peça orçamentária. Se dá certo, né? Dá certo. Pode mandar eu fazer um processo licitatório que eu dou conta. Contratar servidor. E aí ganha pelo menor preço. O psicólogo, assistente social entra na concorrência, igual entra uma loja, e ganha pelo menor preço. E aí o plano de ação passa lá no conselho, e o conselho fala, nossa, que bom, hein? Legal. Aí a gestão vai lá e gasta o dinheiro e o conselho aprova a prestação de contas da gestão. Como se fosse possível a assistência social fazer um pregão eletrônico. Eletrônico ainda, tá? E aí? Cai lá no TC? Porque paga com recurso federal ainda. O que o TCU faz? Devolve para o Ministério. O Ministério devolve para quem? O Conselho e para a gestão municipal. Né? Até isso acontecer rápido, demorou muitos anos, né? E aí? Às vezes o trabalhador nem está lá mais quando isso acontece. E cadê o conselho que não garantiu o direito do trabalhador? Que não se posicionou no momento que tinha para posicionar, né? Então, isso aí é um exemplo de financiamento, né? Do eixo de financiamento que talvez a gente precise melhorar. E eu entrei nesse assunto, deixa eu ver se eu consegui abrir aqui, para falar para vocês que vocês têm acesso ao parcelas pagas.
Se você entrar hoje, você consegue ver o saldo em conta do dia 30/6. Primeira coisa que a gente tem que ter clareza, essa informação, ela acontece mensalmente, é quase em tempo real, mas nem tudo que está na conta é para ser gasto agora. Então tem dinheiro comprometido com salário de servidor, com processo de compra de alimentação, né? Não é porque não está na conta, não está disponível para a gente usar. Existem contratos que têm que ser cumpridos. Mas você consegue ver ali minimamente que no dia 30/6 existia, por exemplo, 50 mil na conta do bloco do IGD Bolsa Família e 40 mil na conta do IGD, aqui ainda fala PAB, né, que é Auxílio Brasil, porque não mudou a nomenclatura no sistema. Você consegue ver que sobrou 13 mil do Covid alimentação, um recurso que veio lá na pandemia para comprar alimentação para idosos e para as pessoas com deficiência, que agora tem que ser reprogramado. Alguém falou alguma coisa? Isso. Agora tem que ser reprogramado, foi liberada agora a reprogramação. O conselheiro tem clareza disso quando a gente fala de financiamento? Então, nesse eixo de financiamento, não é assim. Nesse eixo de financiamento, nós não podemos fazer proposta só para aumentar recurso. A gente tem que conhecer. Tem município apresentando proposta de aumentar recurso que tem 2 milhões na conta. Tem município que tem 12 milhões na conta. E está fazendo proposta para aumentar recurso. A proposta correta é aumentar recurso para um município desse? Não, gastar. Gastar? A gente pode pedir para aumentar? Pode, mas a prioridade é aumentar? E aí a gente que é técnico leva na cara todo dia, né? Com perdão da palavra. Porque eu falo lá no Estado, tem que repassar dinheiro para o município, o Estado não está cumprindo a parte dele, está repassando pouco dinheiro. E aí o gestor do fundo olha para mim e fala assim, tá aqui, ó. Mais de 70 municípios no estado de Goiás não vão receber cofinanciamento estadual porque não gastaram nem 70% do recurso. Como é que você está falando para mim que você precisa de mais dinheiro? Aí eu falo que a gente precisa capacitar o município para ele utilizar o recurso. Então, hoje a gente, nesse eixo de funcionamento, de financiamento, precisa pensar muito em como a gente vai se capacitar enquanto conselho, enquanto conselheiro, enquanto gestão, para a gente conseguir usar de forma adequada o recurso, para que a gente receba mais. Tem um monte de município no estado de Goiás sem receber recurso federal porque não gastou também. Por quê? Na normativa diz que se eu tiver acumulado ali 6 meses de recurso na minha conta federal, não recebo. E aí? E eu estou fazendo proposta de aumentar? Vai aumentar para todo mundo, menos para mim, porque eu não gastei, vou continuar sem receber, né? Então, pode passar. Então, nesse eixo de financiamento, a gente tem que primeiro reconhecer que o cofinanciamento ele precisa ser efetivado. E aí, quando eu falo que ele precisa ser efetivado, eu estou falando de recomposição de orçamento do governo federal e também de oferta do Estado. Vocês recebem hoje regularmente do Estado? Cadê? O secretário sabe falar. Vocês recebem hoje, o conselheiro sabe falar isso? Vocês recebem hoje regularmente do Estado? Eu sei falar para vocês, não. Precisa? Ou vocês vão tentar descobrir quanto que o Estado vai passar, em que mês que vai passar? Como é que você faz um plano de ação sem saber quanto, quando você vai receber? Tem como fazer isso? A gente até faz, mas não cumpre, né? Depois, porque o recurso não chegou. Então, a gente precisa regularizar recurso estadual? Só não conta que fui eu que falei, tá? A gente precisa regularizar recurso municipal? Eu não sei. Hoje, o município coloca o montante que ele tem para assistência lá no fundo da assistência. Vocês sabem planejar quanto? Ou só vai para o conselho hoje o plano de ação do recurso federal e estadual? Vocês conseguem enxergar recurso municipal quando chega lá no conselho? Se não consegue enxergar, precisa conseguir. Por que a gente precisa conseguir enxergar e deliberar sobre o recurso estadual e federal e o municipal não? Se nós estamos falando que os 3 entes precisam repassar recurso. O município gasta recurso municipal com assistência? Sim. Muito. Né? Às vezes não, todas as vezes bem mais do que o Estado gasta.
E por que isso não está aparecendo no conselho? Se não está, né? Não sei qual é a situação de vocês. Pode passar. Então, além de reconhecer essa necessidade de efetivar o cofinanciamento e de forma regular, adianta eu pagar R$1 todo mês de forma regular? Então, eu preciso de recurso suficiente, né? Hoje, quantos por cento do recurso é destinado para a educação? Vocês sabem? 25% da arrecadação. Da saúde? 15%. E da assistência? Zero, porque não tem na lei, mas tem o percentual não existe. É importante a gente brigar por isso? Brigar não, né, gente? É porque eu já estou muito usando assistência, estou com mania de brigar. É importante a gente lutar por esse percentual mínimo? Se é importante, tem que aparecer aonde? Quais propostas vocês vão fazer para o governo federal, para o estado e para o município? Eixo único de financiamento, mas a proposta precisa ser para os 3 entes. Se a gente esperar cair do céu, vai cair a porcentagem? O município não tem nada com isso, né? Tem que esperar lá o governo federal decidir essa porcentagem, não é? Vocês elegeram algum deputado aqui? Estadual? Vocês elegeram algum deputado federal? Sim. Elegeu algum senador? Não? Então não vai ter um senador pedir não, porque vocês não elegeram. Chega só até o deputado. Por que eu estou perguntando isso? Porque o município precisa ir para quem é representante da gente e dizer: ó, existe uma frente parlamentar do SUAS, existe um projeto de lei que está pedindo 1% e foi aprovado agora em primeira instância, né? Olha o tanto que nós somos humildes, nós estamos pedindo 1%, a saúde tem 15%, a educação tem 25%, nós estamos pedindo 1% e soltando foguete, de tanto nós somos pouco. Mas pelo menos é o percentual para gente. Por quê? Porque 1% já é muito recurso a mais do que a gente recebe hoje. Ou seja, já é um avanço, né? Mas que dia que a gente saiu aqui da nossa cadeira do município e foi falar lá para o deputado que a gente elegeu de que esse projeto ia estar em votação? A gente fez isso? Dá para pensar em proposta para o município, então, para garantir o percentual mínimo para a política de assistência? Dá para pensar em proposta para o Estado? Que dia que o governo estadual, o município, vocês podem pensar até em Coegemas, né? A secretária faz parte do Coegemas, né? Não precisa ser a pessoa, pode ser o coletivo, né? Se faz parte do Coegemas, o Coegemas já se movimentou pela frente parlamentar do SUAS. O Estado já fez isso enquanto FONSEAS, que tem o Fórum de Secretários Estaduais. O Estado de Goiás participa desse fórum? Dá para pensar em proposta para o Estado também? Pressionar para aprovação desse mínimo, porcentagem mínima para assistência? Quem está no eixo de financiamento, gente? Está captando isso? Tá? Anotando aqui para nós vamos falar. Definição de percentual. Há muitos anos, né? Há muitos anos, mas agora a gente já chegou na porta, né? Agora nós temos que chutar pro gol. Porque, com força, nós estamos num momento de conferência. Então agora é a hora da gente pressionar, né? Quais os pontos podem ser destacados para a realização de um planejamento que condiz com a realidade local e regional? A gente, no eixo de financiamento, também precisa destacar isso que eu já comecei a conversar com vocês, que é um planejamento financeiro que seja condizente com a nossa realidade. Adianta eu pedir recurso para centro pobre se eu não tenho população em situação de rua? Adianta eu pedir recurso para instituição de acolhimento se eu não tenho necessidade para instituição de acolhimento? Então, fazer um planejamento que condiz com a realidade. E aí vocês podem pensar em várias propostas. Por exemplo, existe vigilância socioassistencial no município? Quem trabalha na secretaria? Técnico da secretaria. Tem vigilância na secretaria? Não. Quem é responsável por fazer a leitura desses dados aqui? Para o CRAS, para o CREAS, para planejar, para a gestão? Quem que é o setor responsável? Vigilância socioassistencial.
Se não tem vigilância no município, por que não tem? Porque não tem dinheiro para pagar um técnico? Porque não conseguiu implantar. Não conseguiu o quê? Não consegui implantar por falta de equipe e recursos. Então, Falta isso. para a gente melhorar o planejamento e a utilização do recurso, a gente não tem que melhorar a leitura dos dados? Para a gente melhorar a leitura dos dados, a gente não precisa de vigilância socioassistencial? Para implantar a vigilância, eu não preciso de técnico? Eu não preciso de dinheiro para o técnico e para o setor de vigilância funcionar? E aí eu posso pedir recurso do município, recurso do estado, recurso federal? Posso, né? Pode passar. A gente também pode solicitar, igual o financiamento, pode solicitar a verba específica para a construção dos prédios. E a gente sabe que na aula técnica tem a estrutura, as salas, Pode. então pode. Tem aceite específico para construção. Isso, O mas último, tempo que não está disponibilizado para os municípios, né? eu acho que o último que aconteceu, se eu não me engano, foi 2017. 17? É, e eu acho que não foi nenhum equipamento de Goiás. É, porque faz tempo que eu não tenho notícias dessa informação para fazer o tempo da A maioria dos municípios que estão conseguindo construir sede própria com recurso é emenda parlamentar, né? Que é a nossa luta, porque acaba escoando um monte de recurso para emenda parlamentar. Então, quem conhece deputado, quem apoiou, quem tem apoio político, vai ver que consegue. E o restante não consegue. E não é esse o modelo que a gente defende de financiamento para assistência, né? É claro que sempre que tem oportunidade, a gente sensibiliza o município. Ó, vai no deputado que se elegeu e pede emenda parlamentar. Óbvio que nós não vamos abrir mão do recurso, mas o que a gente defende é que tem que vir como recurso ordinário, né? Então, pode aparecer no eixo de financiamento? Pode. Construção, recurso para a construção de equipamentos socioassistenciais. Então, quem tiver no eixo... Só que aí a gente vai ter que escolher, eleger prioridades, né? Porque a gente só pode fazer uma proposta para o governo federal, 2 para o estado e 3 para o município. Então, vocês podem escrever, mas na hora de votar, vocês vão ter que eleger aí o que vai ser mais importante para vocês colocarem, tá? Pode passar. Como planejar e executar o financiamento, a gente já falou que é a importância da vigilância socioassistencial. Além da implantação da vigilância, vocês precisam ser capacitados de como fazer um planejamento? Todo mundo aqui conhece PPA do Estado, Plano Plurianual do Estado, Plano Plurianual do Município, Plano Estadual de Assistência Social, Plano Municipal de Assistência Social e Plano de Ação do SUAS e Plano de Aplicação do Recurso Federal e Plano de Aplicação do Recurso Estadual. Todo mundo conhece? Não, né? Tem como eu planejar recurso sem conhecer isso tudo? Se eu planejar lá no CRAS fazer uma oficina com recurso federal e isso não tiver no meu plano de ação aprovado pelo Conselho e não tiver lá no PPA de onde tirar esse recurso, esse orçamento, se não tiver rubrica, lá no PPA, não tiver rubrica na lei orçamentária, eu vou conseguir comprar o pão de queijo para servir na oficina? Não. Então a gente precisa ser capacitado para conseguir fazer todas essas peças de planejamento que a gente chama. O Estado tem obrigação de capacitar vocês? Tem conseguido fazer? Nos últimos anos, a gestão recebeu alguma capacitação sobre planejamento? Se recebeu, foi suficiente? Precisa de mais? Dá para pensar em proposta para o Estado? Para o governo federal? Para o município? Pode passar. Alguma questão ainda que vocês queiram discutir nesse eixo de financiamento que eu não falei? Que eu não lembrei? Não? Já deu para pensar aí num monte de proposta? Pedir dinheiro é fácil, né? Nossa. Pedir dinheiro é fácil, né? Né? Pedir agora. Difícil é gastar. Sim. Então vamos para o eixo 2, controle social. Qualificação e estruturação das instâncias de controle social com diretrizes democráticas e participativas. Pode passar. Primeira coisa, quando eu falo de qualificação de controle social. Algum controle social funciona sem local? Não. Sem gente? Sem secretário executivo para agendar uma reunião? Sem alguém para fazer uma ata? Não. Algum controle social funciona sem legislação específica? Não. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, precisa melhorar a estrutura física do conselho? Precisa melhorar RH do conselho?
precisa atualizar a lei do conselho? A lei do conselho está atualizada, vocês sabem? Tá. Tá? Então não põe na proposta, vocês vão perder a proposta. Se a lei está atualizada, ela condiz com a realidade de vocês? Está lá na lei, por exemplo, que vocês têm comissão de financiamento, comissão de política. Quando chega um plano para o controle social, o conselho, plano de ação para o conselho analisar, vai para uma comissão, vocês levam o plano direto para a plenária e cada um vota o que deu na cabeça? Direto para a plenária, né? Na lei de vocês contempla essas comissões? Quem conhece a lei? Não. Então a gente Não, mas geralmente fazem as comissões por decreto, por resolução. fazem as comissões, mas aí não são comissões permanentes do conselho, são esporádicas, né? Para discutir um assunto específico. Então a pergunta é: a lei está atualizada? Está. Ela condiz com o que vocês precisam? Se não condiz, precisa ser novamente atualizada, precisa ser revista, se essa for uma proposta para vocês. Então, para melhorar o controle social, nós já falamos de estrutura física, de RH e agora, o que a gente precisa para funcionar o conselho? Dinheiro. Quantos por cento do recurso tem que ir para o conselho obrigatoriamente? 3%. 3% do recurso federal e 3% do recurso estadual tem que ser destinado ao funcionamento do conselho. Isso é suficiente? Não é suficiente. Hoje a gestão aplica mais do que 3%, normalmente gasta mais que 3% quando está funcionando de verdade, né? Então pode pensar também na questão da porcentagem do conselho ser ou não suficiente para manter essa unidade, tá? Além disso, a gente precisa pensar agora em termos de participação, que eu penso que as propostas de vocês vão atingir mais a questão da participação. Se vocês já tiverem estrutura física, secretário executivo, a reunião do conselho é mensal? Sim, reuniões mensais. Então, a gente já avançou em termos de controle social, porque a gente já garantiu em legislação cadeira e representatividade de usuário, de trabalhador e de sociedade civil, né? Então, hoje, quem não tem um conselho paritário, metade governo e metade sociedade civil, não recebe nem recurso federal e nem estadual. Então, isso não existe mais, né? Em termos de legislação, a gente já avançou. Agora, a gente precisa avançar em termos de prática. Vocês precisam pensar em propostas para a gente avançar em termos de prática. Eu comecei perguntando quem era o trabalhador que representa a categoria de trabalhadores no conselho. Vocês não conseguiram identificar. Perceberam isso? Representante usuário. Vocês coletivamente não conseguiram identificar. Aí eu fui puxando até vocês conseguirem falar, não, a APAI representa, entidade, né? Isso tem que ser claro pra gente. Se os trabalhadores de CRAS, Cadastro Único, CREAS, não conseguem identificar quem representa o direito deles no conselho, esse trabalhador está representando o quê? Possivelmente ele está representando o governo. Aí ele não está fazendo papel de representatividade de sociedade civil. Se ele é trabalhador da assistência, ele vai lá representando o governo, ele é da parte governamental do conselho. Vocês precisam saber quem é o trabalhador que identifica e levar as demandas para ele. Quando eu digo que o trabalhador no município recebe pouco, que o vínculo é precário, aqui todo mundo é concursado? Não. Que dia o conselho já brigou pelo vínculo de vocês? E quem é o trabalhador que está lá dentro do conselho? Que na hora do plano de ação fala assim, tanto vai ser para o concurso público desse recurso federal. Senão nós não vamos aprovar o plano. Que dia que isso aconteceu? Então a gente tem cadeira, não tem? Em termos de legislação, conseguiram entender do que eu estou falando? Em termos de legislação a gente consegue atingir, mas na prática isso está longe da gente alcançar, né? E a gente precisa pensar em proposta em âmbito municipal, estadual e federal para melhorar isso. O conselho, quando vai votar uma matéria, ele tem clareza daquilo? Todos os conselheiros? Ou a gente vota junto com o colega que a gente mais confia? O fulano entende um pouco, ele levantou a mão, eu espero ele levantar. A hora que ele levanta, eu tô junto. Se ele morrer, eu vou morrer junto com ele, né? O CPF dele não é o mesmo que o meu, não. Vão os dois CPFs lá, né? É assim ainda, gente? Por que que é assim?
Aí tem várias questões. Uma delas, falta de capacitação. O Estado pode capacitar vocês para isso? O Conselho Estadual pode capacitar vocês para isso? Os conselheiros? O município pode capacitar os conselheiros? O CRAS pode ir lá uma vez no mês e fazer uma oficina com os conselheiros para explicar o que é PAIF, o que é serviço de convivência. O conselho não é órgão fiscalizador? Controle social não é órgão fiscalizador? Precisa esperar vir do Estado, do governo federal? A gestão pode ir lá um dia explicar o que é o pessoal do fundo de assistência, pode ir lá um dia explicar o que é uma peça orçamentária? Como é que você avalia uma prestação de contas? Como é que você olha um processo de aquisição, se ele está certo? Se eu votar a favor, não vou ser preso? Meu CPF não vai ficar lá marcado? Pode? O CREAS pode ir lá no conselho um dia, fazer reunião de estudo? O que um CREAS faz? Porque se eu tenho que fiscalizar, eu tenho que saber o que esse povo faz, né, no CREAS, não tem? Dá para pensar em propostas de capacitação para o município, para o Estado e para o governo e para o Conselho Nacional, tá? Aí vocês vão eleger se isso é importante para vocês enquanto controle social, tá? Além da capacitação, as reuniões são marcadas em horário que as pessoas podem ir? O representante de usuário consegue participar no horário que a gente marca a reunião? Ou ele trabalha e nunca pode? No horário da reunião a APAI consegue participar? Os trabalhadores são liberados dos seus trabalhos para participar do conselho, das outras secretarias? Porque não é só a Secretaria de Assistência, não é? O conselho tem representatividade de outras secretarias do município. Essas outras pessoas que representam o governo têm participado do conselho? Ou vocês não sabem? Qual que é a secretaria que faz parte do Conselho de Assistência? Educação? Silvana. Tem participado das reuniões? É uma pergunta para vocês. Se não tem participado, que estratégia a gente pode adotar para essa participação? Tá? E aí coloca como proposta. Formação permanente, eu já falei, dá para fazer proposta para os 3 entes, né? Participação social no acompanhamento, aprovação e uma reunião das mães lá, dos meninos do serviço de convivência, do Bolsa Família, para que eles tenham representatividade no conselho. Falar de direitos socioassistenciais, a gente faz isso? Não faz, né? E aí a gente quer que o usuário participe, sem informação nenhuma, aí falar, mas ele tem o direito de participar, ele não participa porque ele não quer, né? É a mesma coisa de dar um caderno para uma criança escrever uma redação, uma criança de 2 anos, é a mesma coisa, o caderno está lá, a caneta também, ela não escreve porque ela não quer, né? E aí é isso que a gente tem feito, né? E a gente tem sido perverso com o usuário, porque a gente dá a cadeira e não dá condição nenhuma dele participar, nenhuma, né? Eu já vi conselho, por exemplo, que paga o vale transporte, no município maior, claro, né? Que paga o vale transporte para o usuário ir. Eu sei que se o usuário tem dinheiro para ir. Se ele é usuário da assistência, possivelmente um beneficiário do Bolsa Família, que normalmente são os beneficiários do Bolsa que acabam indo para o conselho. Ele tem o transporte para ele ir para a reunião? Ah, mas a reunião é aberta, ele foi convocado, ele não foi porque ele não quis. Não é assim? Então a gente tem que pensar nos mínimos detalhes, né, para garantir essa participação. E aí pensar nessa interlocução também para garantir o controle social. Se chega um plano de ação no conselho, a gestão mandou o plano de ação hoje e amanhã é a reunião do conselho para vocês votarem em plenária. Vocês vão conseguir votar enquanto conselheiro? Existe na normativa, existe alguma resolução do conselho que diz qual o prazo que a gestão tem que entregar um documento para vocês analisarem? Creio que não, né? Vou dar um exemplo para vocês. No Conselho Estadual, a gente, isso já faz muitos anos, eu estava ainda no Conselho, a gente definiu que a gestão tinha até o dia 30 de novembro para encaminhar o plano de ação do ano seguinte. Porque aí o Conselho tem dezembro, que está quase todo mundo de férias, consegue fazer pouca coisa, e janeiro vota, termina de analisar e na reunião de janeiro vota o plano de ação do ano vigente, né? Então, quando a gente fala em termos de legislação, não estou falando só da lei de implantação do Conselho. Eu estou dizendo também das resoluções que regulam esse fluxo. Está atualizado ou vocês precisam atualizar?
Se precisa atualizar, precisa do apoio do Estado para atualizar isso? Se precisa, faz proposta para o Estado, tá? Então, traçar um fluxo entre gestão e conselho, diálogo entre gestão e conselho. Não é, eu mando de última hora, por exemplo, o sistema estadual aí do cofinanciamento tá para ser alimentado, né? Vai ser aberto agora para receber cofinanciamento estadual. E o conselho vai ter que dar o parecer nesse sistema. Os conselheiros já estão sabendo disso? Já conhecem o sistema? Sabem manusear o sistema? Ou é a presidente do conselho que vai entrar lá no sistema e apertar o botãozinho, vocês não estão nem sabendo que vocês votaram? Né? Então, a gente precisa organizar o fluxo, né? Se vocês acham que um dia é suficiente, isso é a autonomia do conselho de vocês. Se mandar um dia antes é suficiente para vocês analisarem e votarem? Uma semana? Um mês? Vocês é que vão definir. Se a matéria for urgente, qual que é o prazo? Né? Porque às vezes nem a gestão vai receber com tanta antecedência assim e vai ter que passar para frente correndo para o conselho aprovar. Mas o plano estadual, por exemplo, o plano de ação do recurso estadual, ele fica um mês aberto para a gestão lançar e depois que a gestão lança, fica para o parecer do conselho. Então dá tempo de entender, de conhecer, de saber o que vai votar, de dar opinião? Dá, mas tem que traçar fluxo, né? Porque se eu não traço o fluxo, eu não tenho nem o direito de cobrar depois. Ué, mas você me mandou com um dia, mas não tem nada que me diz com quantos dias eu tenho que mandar? Né? Então a gente precisa organizar fluxo também para o conselho funcionar? Pode passar. Alguma coisa, pessoal que ficou aí no eixo 2? Tem gente que ficou no eixo 2 que não está sabendo. Tem pouca gente nesse eixo 2. Então vamos lá, eixo 3. A articulação entre segmentos. Como potencializar a participação social no SUAS? Pode passar. Isso é mais difícil da gente fazer, né? Articular entre os segmentos, principalmente entre as entidades, para a gente garantir de fato uma participação social. Então, efetivar uma participação social que contribua para o combate das desigualdades. O que é isso? Efetivar uma participação social que contribua para o combate das desigualdades. A pessoa ela tem que participar e ela tem que ter condição de entender do que nós estamos falando, ela tem que ter condição de opinar e a opinião dela tem que ser considerada nesse planejamento da política de assistência. Isso acontece no conselho, não é? Quando o usuário se pronuncia, quando o trabalhador se pronuncia, mas isso tem que acontecer também lá no CRAS, isso tem que acontecer lá no CREAS, não tem? A gente faz reunião participativa do usuário. Quando a gente está fazendo um plano de ação da unidade, a gente escuta o usuário. O que ele quer dessa unidade? Cadê os usuários? Foram ouvidos? Ou não? Então, a gente precisa melhorar a articulação para essa participação. Quantas vezes a gente já articulou com a APAI para ouvir os usuários, para saber a demanda? Com a outra entidade? Com a Associação de Quilombolas? A gente já fez isso para melhorar a participação social? Quantas vezes a gente conversou com essa associação de quilombolas para a gente planejar o serviço de convivência e saber se eles conseguem acessar esse serviço? Se é interesse deles? Se a gente não fez, a gente tem que fazer proposta nesse eixo 3. Então, promover o acesso e o usufruto das políticas socioassistenciais aos usuários do SUAS também é uma questão que a gente tem que discutir aqui nesse eixo, né? A gente funciona como porta aberta. Todo mundo que procura assistência e que tem direito de acesso aos nossos serviços são atendidos, não é isso? Não. Se chegar um autista, vou falar autista porque eu sei que vocês estavam nesse levantamento, que a gente discutiu isso na reunião do Ministério Público, né? Se chegar um autista lá no serviço de convivência, ele consegue ser atendido? Ou fala, não, vai lá para a PAI, que é a PAI que cuida disso. Sai correndo com o usuário, vai lá para a PAI. A gente tem capacitação suficiente? O autista, então, não pode frequentar o serviço de convivência, não é? Ele não tem esse direito? Tem. Então, a gente precisa melhorar a capacitação para atender o usuário, profissional capacitado. O ambiente não é adaptado? Estrutura física? Tem material adaptado para a gente atender? Preciso de recurso para isso? Se precisar de recurso para isso, tem que pensar lá no eixo de financiamento. Lembra que eu falei, mesmo que não seja o seu eixo, você precisa fazer esse link.
Então a gente está longe de garantir acesso. A gente fica arrotando para todas as políticas que a assistência social garante acesso de todas as políticas, do usuário a todas as políticas, não é? Nem a nossa a gente está conseguindo ainda, né? Porque é um processo, né? É um processo de crescimento, é um processo de adaptação. Se chegar um surdo lá no CREAS, vítima de violência, ele consegue comunicar para vocês que ele foi vítima de violência? Não. Se chegar um cego, ele consegue? Consegue? Não consegue. Falar, ele vai conseguir. Se ele falar, ele consegue. Sim, se E ele aí? for cego e mudo, não. Se for surdo e mudo, não consegue. Mas se ele for só cego, a gente consegue incluir ele nas oficinas? Não. Do PAIS, por exemplo. A gente consegue conduzir ele para o banheiro. Eu quero ir ao banheiro, onde que fica? Eu sei como conduzir um cego para o banheiro? Eu sei que eu não puxo a mão dele, que ele tem que segurar aqui no meu braço, porque aí ele tem noção que quando eu for descer uma escada eu tenho que ficar mais lateralizado para ele entender que eu vou descer a escada. A gente foi capacitado para isso, para atender na assistência? Não. Se tem uma criança cega no serviço de convivência, vai virar um bafafá, não vai? E aí? Se eles são... Aí, ó. Eu esqueci esse nome. Angelita. É para chamar Angelita, tá, gente? Porque Ela ofereceu. eu só sei porque meus pais são cegos. Então, Porque tem a vivência do dia a se eu não dia. tivesse, não é o serviço que Então, a Angelita é a primeira a brigar por isso na política de assistência. O que é isso? A acessibilidade. Então, quando a gente fala de acessibilidade, eu não estou falando só de uma barra para usar o banheiro, né? Eu não estou falando só de uma rampa para o cadeirante acessar. Nós estamos falando daquele tanto de gente ali que recebe BPC, porque é pessoa com deficiência, 385, 383, não sei. Né? Ou alguém decorou. E consegue acessar o serviço de convivência? E aí nós estamos falando... 353. Nós estamos falando de público prioritário. E a gente não consegue nem olhar para esse público prioritário hoje, né? Então, nesse eixo aqui de participação social, eu posso pensar em estrutura física. Cadê? Quem está no eixo 3? Eixo 3, então. Ah, lá. Ah, bom. O povo está escondido, ó. Você viu o tanto de pergunta? Então, vamos lá. Quem está no eixo 3? Eu posso pensar em articulação com as entidades para garantir a participação dos usuários? Ouvir, por exemplo, a Associação de Quilombolas? Posso? Aí é âmbito municipal, né? Para eu ouvir a associação de... Estou dando exemplo, tá, gente? Da Associação de Quilombolas, porque apareceu lá nos dados de vocês, mas isso é para qualquer representante de usuário. Para eu dialogar com a Associação de Quilombolas, eu preciso ser capacitado sobre a cultura desse quilombola, sobre como conduzir? O Estado pode colaborar nisso? Pode fazer proposta para o Estado. Além de articular com as entidades e com os representantes de usuários, eu posso pensar numa estrutura física que consiga atender o meu público. Não é? Dá para fazer proposta para a estrutura física? Adaptar? Dá para fazer proposta de capacitar os servidores para atender as pessoas com deficiência, por exemplo? Para atender um idoso, uma mulher vítima de violência. Então, quando a gente fala desse eixo 3, a gente está falando de garantir o acesso para todo e qualquer cidadão que precisar da política de assistência social, tá? Então, eu estou falando de adaptação de estrutura física, eu estou falando de capacitar servidor para conseguir atender, eu estou falando de articular com as entidades e com qualquer associação de moradores, né? Não precisa ser necessariamente uma entidade formalizada no papel. Pode ser uma associação de moradores, uma reunião de beneficiários do Bolsa Família, que a gente vai garantir a escuta do usuário no planejamento das atividades e a gente vai garantir que quem procurar o serviço vai conseguir ser atendido. Deu uma clareada aí das propostas, quem está no eixo 3? Conseguem já? Então pode passar. Pode passar, que eu já falei. Quais as formas para efetivação do acesso à política de assistência? Passa também por divulgação? Como é que eu, que estou lá na zona rural, sei que eu tenho acesso ao serviço de convivência? Então, passa por divulgação dos nossos serviços? Toda vítima de violência de Silvânia sabe que pode procurar o CREAS? Que vai ser atendido? Não.
Então, passa por divulgação o acesso à política pública. E onde que a gente pode divulgar? Pode usar recurso do federal para fazer material de divulgação? Pode. Pode usar recurso estadual? Pode. O Estado pode construir uma cartilha para atender venezuelanos indígenas? Para facilitar para o CRAS, para o CRES atender? Aqui tem venezuelano? Nunca? Teve uma passagem só de Passagem teve. Cubanos? cubano tem. Demais. A gente pode, o governo federal pode articular, por exemplo, com a ONU para construir uma cartilha de orientação para a gente conseguir dar acesso a esse usuário, mesmo que seja uma passagem que é benefício eventual, quando a gente atender. Estão conseguindo pensar na proposta aí? Vou dar um exemplo para vocês de divulgação que funcionou muito bem no município de Caldas Novas. O município fazia divulgação. Todo mundo tem Instagram? No município? Todos os usuários nossos têm Instagram, internet, celular top. O celular toca às vezes sim. Verdade. Não é igual o meu, não. Minha filha, você sabe. Mas tem acesso fácil à internet? Tem recurso para pagar uma internet boa? Isso nós estamos falando, gente, de uma população que a gente atende superficialmente, né? Imagina se eu chegar na zona rural, imagina se eu chegar num quilombola que mora na zona rural, né? Então adianta eu divulgar só no Instagram? Adianta eu pôr no site? Quantos de vocês entram todo dia no site da prefeitura? Mas aqui nós temos duas rádios, nós temos os agentes comunitários de saúde. Já está aí a proposta, ó. A rádio pode ser usada. Agente de saúde pode ser um importante parceiro de informação. Se o agente de saúde entrou na casa e ele consegue encaminhar, ele viu uma situação de pobreza, extrema pobreza, ele consegue encaminhar, fazer cadastro único, ele consegue encaminhar para o CRAS, ele conhece. Então, já abriu um outro leque. Divulgação para a população, mas também a rede. Né? A rede tem que conhecer todos os equipamentos, todo mundo conhece critério de concessão de benefício eventual? É claro para todo mundo quem tem direito? Não. Então lembra disso lá no eixo de benefício eventual, né? Mas para garantir a participação social a gente precisa divulgar isso? Como é que tem acesso ao BPC? Tem município cheio de advogados, gente, cobrando para conceder BPC para dar entrada no BPC até hoje. Até hoje, gente. Eu fiz uma reunião com o município esses dias, porque a OAB entrou com todos os pés que ela ia fazer e não tinha conversa que o advogado podia fazer. E acuando a equipe do CRAS, que estava ajudando o usuário a dar entrada, apoiando o usuário para dar entrada no BPC. Acuando a equipe do CRAS a ponto de dizer assim, ó, vocês não vão falar que vocês dão entrada. Vocês vão indicar o advogado. E aí o CRAS procurou a gente, né? E precisou de uma intervenção do Estado para resolver. Se eu tiver uma população orientada, o advogado consegue fazer esse processo? Não consegue. Se eu tiver uma rede orientada, mais difícil ainda, né? Então, o exemplo que eu ia dar de Caldas, e aí eu entrei nessa história do Instagram, que não é todo mundo que tem acesso, a gente não acessa o site da prefeitura, a gente não acessa o site do ministério, né? São fontes importantes de informação? São. Mas o acesso maior da comunidade é uma rádio, né? E o de Caldas colocou num folheto, num papel de pão, saquinho de pão de padaria. Conversou com o supermercado e com a padaria. E aí na campanha do 18 de maio, coloca lá o Disque 100, coloca os telefones de CRAS, coloca telefone de CREAS, coloca acesso a benefício eventual, qual que é o critério, aonde procurar, aqui no município. Todo mundo um dia entra na padaria, não entra? Todo mundo um dia entra no supermercado. A sacolinha, ela já era timbrada, só acrescentou. Tem estabelecimento que não cobrou, fez por conta dele, porque ele já ia timbrar a sacola e fez por uma causa reconhecidamente nobre, né? Mas se a gente precisar licitar para fazer isso, a gente pode fazer com recurso federal, estadual, municipal? Pode, né? E todo mundo um dia vai ter um papel desse na mão, vai ter uma sacolinha dessa na mão, tá? Então, esse eixo 3, a gente pode pensar em várias questões para aumentar a participação social, né? Que vai desde divulgação até capacitação e adequação do serviço para atender toda a população. Pode passar. Alguma questão? Pode passar, que eu já fui comendo.
Alguma questão com relação a esse eixo 3? Não? Podemos ir para o 4? Eixo 4 é o mais fácil a gente pensar em proposta, né? O difícil vai ser a gente enxugar só uma para o governo federal e 3 para o município e 2 para o estado, né? Serviços, programas e projetos. Universalização do acesso e integração da oferta de serviços e direitos no SUAS. Pode passar. Aqui nesse eixo é que a gente vai pensar e vai propor se a gente precisa de mais serviços, se a gente precisar aumentar o serviço que a gente tem, e se eu preciso de mais um CRAS para atender aquele número de 1.500 e alguma coisa famílias, se eu preciso de mais equipe no CRAS, se eu preciso de mais equipe volante para atender a zona rural, se eu preciso ampliar o serviço de convivência para toda a população ter acesso, se eu preciso capacitar os trabalhadores para ofertar o serviço. Então, tudo que for relacionado a serviço e programas, a gente vai colocar, todas as propostas a gente vai colocar nesse eixo. Lembrando que a gente precisa olhar para o nosso território, por isso que eu trouxe os dados para vocês, né? Então, aqui nesse eixo, a gente tem que lembrar dos catadores de material reciclável, a gente tem que lembrar dos agricultores familiares, a gente tem que lembrar de quem está na zona rural, a gente tem que lembrar dos quilombolas e mais o que vocês souberem. Aqui tem população em situação de rua? Tem? Tem nenhum no cadastro, vocês viram isso? Não, mas é. Tem um, né, no cadastro? Vou usar o termo Trecheiro? É o trecheiro. E o que a gente tem que pensar de política pública para o trecheiro? É suficiente? Não é? Se for só benefício eventual, aí não é nesse eixo. Aí a gente vai ter que deixar para melhorar o benefício eventual lá no eixo 5, tá? Mas se a gente precisar de alguma outra política pública, por exemplo, benefício eventual é a concessão de passagem, né? Vamos dizer. Mas, por exemplo, se eu preciso de um lugar para esse trecheiro ser atendido, já existe o CREAS. A equipe do CREAS é suficiente? O CREAS executa o serviço de abordagem social, de ir para a rua, abordar essas pessoas, quando elas estão no município? Se o CREAS faz esse serviço, tem alguma dificuldade de executar esse serviço? Precisa ser capacitado pelo Estado? Precisa receber recurso para montar essa equipe do CREAS para abordagem social? Ou não, o que tem já é suficiente? Precisa ampliar a equipe para atender a população em situação de rua? Vocês é que vão saber dizer, eu não sei da realidade do município, né? Então eu estou colocando, quem está no eixo 4? Então o CREAS já tem condição de se posicionar aí se precisa melhorar algum serviço para atendimento da população em situação de rua, tá? O pessoal do CRAS já tem condição de se posicionar aí com relação à equipe volante, aumentar a quantidade de técnico, aumentar equipamento, ampliar serviço de convivência, tá? Pode passar. Camila, agora, de acordo com o IBGE, Silvânia tem mais de 20 mil habitantes. É porque já saiu, né, o IBGE 2023. Aí a gente vai para outro porto automaticamente ou tem que fazer alguma solicitação? Vocês vão mudar de porte com a quantidade de população? Seria, porque tem 22 mil. Hoje está quanto? Mais de 22, né? A definição de porte, normalmente, ela é automática, né? Porque a gente não habilita mais a gestão. Quando eu entrei na assistência, a gente ia no município e habilitava em gestão básica ou plena, né? Hoje, vocês já são gestão plena. Vocês já têm equipamento em termos de assistência, né? O impacto que esse porte tem para a assistência. Hoje, vocês já são gestão plena. Então, isso não muda. Agora, o que muda é em termos de novas pactuações, né? Porque, por exemplo, CREAS no município de porte 1 é raro, é só o município que tem ou alguma rodovia, ou alguma incidência de trabalho infantil, ou alguma colheita sazonal que acaba trazendo violência, e principalmente violência sexual para o município. Então, vai impactar em novos aceites, tá? Mas em termos de habilitação de gestão, vocês já são gestão plena. Então, vamos lá. Como ampliar e qualificar as práticas do SUAS a partir de consideração dos marcadores sociais, além da pobreza, considerando interseccionalidade entre gênero, diversidade sexual, raça, etnia e território. Isso aqui é quase grego pra gente, né? A gente conseguir atender todo esse público na política de assistência. O que a gente precisa para isso? Precisa capacitar o serviço? Precisa fazer sensibilização? Precisa fazer divulgação? Eixo 4, vocês, né? Precisa fazer divulgação dos serviços?
Adianta ampliar serviço se a população não for procurar? Se eu não conseguir ir atrás da população, fazer busca ativa? Adianta ter passagem para conceder para a pessoa em situação de rua se o CREAS não está fazendo serviço de abordagem? Ninguém vai lá na rua abordar? Né? Então, a gente precisa estruturar esses serviços para conseguir atender toda a diversidade desse público que acaba chegando na assistência social. Quais as práticas podem ser incentivadas para a coleta de informações? Lembra lá no início que eu estava falando do relatório, de onde eu tirei aquele relatório informativo, que eu falei que ia ter um eixo que a gente ia ter que melhorar a coleta de informações? E a leitura dessas informações é esse eixo aqui, ó. Quem tiver no eixo 4 precisa pensar, os sistemas que a gente tem hoje, eles são suficientes? Primeira coisa, eles são suficientes para a coleta de dados? Se não são suficientes, precisam melhorar esses sistemas? Por exemplo, um RMA, ele precisa melhorar as informações que a gente coloca lá? A gente tem dificuldade de preencher esse instrumental? Então a gente tem que melhorar a coleta de informações? Adianta eu melhorar a informação se eu não vou olhar para ela? Quem pega um relatório de CREAS e pega um relatório de serviço de convivência, lá no serviço de convivência está escrito que tem 10 crianças em situação de acolhimento sendo atendidas no serviço de convivência. Se criança em situação de acolhimento no abrigo, ela tem direito violado, não tem? Eu consigo achar ela no relatório de CREAS? Não, porque eu nem olhei, né? Cada um lançou o seu e mandou para frente, não é isso que a gente faz? Sim. Então eu preciso melhorar a coleta da informação, mas eu preciso melhorar também a leitura da informação, não preciso? Dá para fazer proposta para o governo federal melhorar o sistema de coleta de informação? Dá para fazer proposta para o Estado, por exemplo, melhorar o sistema? O sistema do cofinanciamento estadual é bom? Tem funcionado? Vocês têm alguma dificuldade de acesso? Se tiver, aqui que tem que aparecer. Tá? Pode passar. Como fortalecer o planejamento e a execução de ações e práticas em serviços, programas e projetos do SUAS relacionados aos contextos emergenciais e de calamidade pública nos territórios? Isso que a gente levou uma surra na época da pandemia, né? A gente tinha alguma regulamentação para calamidade? Não, foi tudo feito correndo, né? E o ano retrasado e ano passado, nós tivemos 19 municípios no estado de Goiás com enchente. E foi uma loucura, porque nem a Defesa Civil conseguia fazer a tempo o reconhecimento de emergência para o município receber recurso do governo federal. E aí todo mundo se articulou para não exigir o documento para o repasse do recurso. Ele podia ser mandado até 90 dias depois. Para conseguir, porque adianta o recurso chegar 6 meses depois da enchente? Não, né? Então, a gente precisa fortalecer o planejamento e a execução de ações e práticas para a época de calamidade. A gente tem clareza, se aconteceu um enchente aqui, se aconteceu um temporal, de estelhar 30 casas, isso é calamidade? A gente sabe como agir? A gente tem noção da lei de benefício eventual, que vai cair lá no outro eixo? O que eu consigo conceder no momento de calamidade? Eu tenho recurso, eu tenho rubrica lá para calamidade? Está regulamentado na lei de benefício eventual de vocês? Se está regulamentado, tem recurso separado para isso? O recurso que vocês recebem do Estado foi colocado para calamidade pública no município de Silvânia? Vai chegar o plano agora. Lá você escolhe para qual benefício que você quer colocar o recurso, se você for lançar para benefício eventual. Foi colocado calamidade? Dá para a gente pensar, então, nesse eixo aqui, em ações para fortalecer a atuação do SUAS em momentos de calamidade e emergência? Pode ser separar recurso municipal? Pode ser constar na lei de benefício eventual a situação de calamidade? Pode ser para o Estado criar na lei estadual para atender calamidade pública? Pode. Aí vocês vão dizer se essa é a prioridade para o município de Silvânia. Pode passar. Segurança alimentar. Outra coisa que a gente precisa pensar nesse eixo aqui. Existe uma política nacional de segurança alimentar, não existe? A gente usa ela aqui no município de Silvânia? Sim? O que vocês estão usando? Não, né? O que a gente faz? Atende a população com benefício eventual, não é? Cesta básica. Ou às vezes com uma cesta da OVG.
que não é benefício eventual, é outra coisa, é sociedade civil, lá nós vamos discutir isso no próximo eixo. Mas se existe uma política nacional de segurança alimentar que pode captar produção de produtor rural, que vocês acabaram de ver lá, familiar, agricultura familiar, acabamos de ver lá nos dados? Se existe um sistema nacional que pode ser implantado, que pode ser articulado com suas, para atender, a cesta básica tem alface, tomate, verdura, fruta. A gente tem, no caso, o CRAS, por meio do CRAS, representa o PA. Comitê. Ah, vocês têm uma comissão do PA. Via a Copercil. Quem faz parte dessa comissão? Fora assistência. Não, é um programa Sim, federal. Federal. Que está dentro do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Aí, na época, acho que a primeira aceita, se eu não me engano, ele foi no ano de 2020. Isso, está retomando agora. 2020 não caminhou, né? Mas ele caminhou de fato, 21, né? Aham. Porque foi véspera Da pandemia, aí parou. Aí 21 ele começou efetivamente a ser trabalhado. Ó, quem está nesse eixo tem que prestar atenção nessa informação para fazer proposta. Aí é a cooperativa. Como é que tá aqui? Aqui em Silvânia, dos microprodutores rurais. Então foi um contrato, vou chamar de contrato. Esses microprodutores rurais abarcou esse pessoal que está lá no cadastro único? Em situação de pobreza, extrema pobreza? Mas esse repasse é a Secretaria de Assistência, Aham. atendimento a essas famílias que estão sendo acompanhadas. Aham. Faz o repasse da produção, né? Que vocês estão falando. Para entidade, Para entidade também. E para a população de vulnerabilidade. E isso é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. É um dos programas do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Aí a pergunta para o município é: a gente precisa melhorar essa interlocução? É o CRAS que tem que fazer essa distribuição? Quem definiu que é o CRAS que tem que fazer essa distribuição? Foi um acordo da época. Um acordo da época, por quê? Porque tudo que mexe com o pobre a gente enfia dentro do CRAS. Verdade. Estou mentindo? E aí a equipe, pra vocês terem noção, né, nós entramos no embate de que o CRAS tinha que armazenar a produção que viesse do PAA para entregar. Que condição que o CRAS tem de armazenamento? O que vocês estão falando? Qual que é o nosso serviço da política de assistência que abarca isso? E por que a gente não estava lá para dizer? E o que o Conselho de Assistência Social diz sobre isso? Então a gente precisa, nesse eixo aqui, em melhorar a interlocução com a Política Nacional de Segurança Alimentar, para que isso aconteça da forma correta. Você tem nutricionista ou como é que o pessoal da vigilância que olha lá o armazenamento? Consegue olhar estoque, armazenamento, se fosse feito dessa forma, como foi pensado lá no início? A entrega daqui é previamente programada no sentido assim. Cada um busca, a entidade uma vez por busca. semana, a cooperativa acompanha o produtor que programou a entrega daquele tipo de alimento. E aí ele entrega aonde aqui no município? Ele entrega na sede do CRAS, que é o espaço maior dele. Eu estou deixando ela contar para vocês, tá? Não sou eu que estou falando, não. Existe aqui em Silvânia, a equipe do CRAS faz a divisão. Qual a equipe do CRAS que faz a divisão? Todo mundo. Todo mundo do mundo? Todo mundo é Não, quem? Especificamente, quem mais trabalha, ou quem trabalha na questão do PA é o administrativo e as orientadoras sociais. Fazem a divisão dos alimentos. É bem rapidinho, né? Que faz a divisão dos alimentos? Bem rapidinho, só o dia inteiro. Aham. E aí eu estou dizendo que a gente precisa aumentar a equipe de CRAS, que a gente precisa acessar a zona rural, que a gente tem que fazer acompanhamento familiar. Cadê, gente? O povo fazer acompanhamento familiar? O povo está separando alimento, quem deveria estar fazendo acompanhamento familiar. É disso que nós estamos falando, né? Quer dizer que o programa é ruim? De forma alguma, né? É maravilhoso. Quer dizer que a gente vai negar o acesso da população? Não. Quer dizer que a política de assistência social precisa ter voz para dizer, se eu colocar um técnico do CRAS para fazer isso, se eu colocar o administrativo do CRAS para fazer isso, se eu colocar, qual que é a outra pessoa que faz, que você falou? O orientador social do CRAS para fazer isso, ele não vai fazer o serviço dele.
Nós acabamos de falar que a equipe é insuficiente para atender aquelas famílias que a gente colocou. Se é insuficiente, por que eu estou fazendo serviço do outro? Né? E aqui é o momento da gente apresentar essas propostas. A interlocução, então, ela tem que ser mais efetiva? Tem que acontecer? Tem, mas não é a gente que separa. O CRAS é feira? Tem lugar que eu vi feira dentro do CRAS. Tem lugar que eu vi feirinha dentro do CRAS. Era o dia da feirinha. O povo que doava, levava. É a banca das mais lindas, as verduras impecáveis. Porque era gente da sociedade civil doando o melhor que tinha. E aí, ao invés de fazer grupo de pais, acompanhamento familiar, eu estou lá te ajudando a escolher o alface que você quer. Né? Eu sou política de segurança alimentar. Então, a articulação precisa ser melhor para que a população tenha acesso a todos os serviços e a assistência não acabe assumindo que não é tarefa dela. Né? Eu sei que eu estou riscando um fósforo. Não, você arriscou, mas eu quero saber uma coisa. Eu preciso você dar uma orientação pra gente, então tá. Então só para dar uma luz. Hoje não tem ninguém, porque pensaram num programa e por isso nós estamos numa conferência. Sim. Tem que sair só, o município vai conseguir resolver sozinho? Não. O governo federal vai ter que se posicionar enquanto Ministério de Desenvolvimento Social? Porque lá não tem a Secretaria Nacional de Assistência e não tem a Secretaria responsável pela Segurança Alimentar? Tendo o mesmo ministério? Ele também não tem que se posicionar? O Estado também não tem que articular a nível de Estado? Então, vocês podem pensar em proposta de articulação, porque vocês sozinhas não vão conseguir, porque não foram vocês que escolheram desse jeito. A coisa veio tomando forma desde acima. Isso passou na CIB do Estado? O que é CIB? Todo mundo sabe o que é CIB? Comissão Intergestores Bipartite. O Estado e o município têm que discutir tudo o que for pactuado entre Estado e município nessa comissão. Isso passou na CIB? Eu sei te falar que não, porque eu sou membro da CIB. Nunca ouvi esse assunto na CIB. Isso passou na CIT? Se passou na CIT, quem votou que fosse assim? Porque a gente tem representante. Explica o que é CIT. CIT é a Comissão Intergestores Tripartite. Estado, município e governo federal. Tudo que vem para assistência social, tudo que bate a porta do CRAS, tem que passar por pactuação nessa comissão. Tudo que bate a porta do CREAS tem que passar por pactuação nessa comissão. Isso foi pactuado? Tá. Você falou pra gente que é falho geral, né? Você tem alguma proposta pra gente começar a visualizar a respeito, principalmente desse PA? Sim, o governo federal, enquanto ministério, precisa articular a Política Nacional de Segurança Alimentar com a política do SUAS. Sim, mas enquanto isso não acontece, tem que ficar de equipar, né? Ou o município tem autonomia para decidir alguma outra forma, não é obrigatório, né, que seja assim. Mas aqui, gente, pensa, nós estamos falando em conferência, nós estamos pensando a longo prazo, né? Claro que a gente tem proposta a curto, médio e longo prazo. Mas isso é uma proposta que, se não aparecer em nenhuma conferência, tá tudo bem para todo mundo. E vai continuar desse jeito, porque esse é o lugar que nós temos para sinalizar para o governo federal que assim não está legal. Já né? é uma proposta para e para o Estado que não está legal, já, então. entendeu? Agora, em termos minuciosos, aí a proteção básica aqui tem que procurar a proteção básica do Estado para apoiar eles para fazer essa interlocução a nível municipal. É atribuição do Estado também. E se a proteção básica não conseguir fazer essa interlocução, ela tem que pedir a ajuda do Ministério. E aí a gente vai começar a bater a porta no miudinho, entendeu? Mas aqui, como é conferência, a gente tem que pensar numa proposta ampla. Inclusive, ela perguntando do PA, amanhã o governo estadual vai estar aqui no CRAS para explicar como que os produtores aderem e como o município, a documentação para estar regularizando. Isso, para ser um fornecedor, né? PA é estadual, né? Ah, tá, e a aquisição também. Aí, está vindo esse evento amanhã às 9 horas no CRAS. Às 9 horas no CRAS. Então, o CRAS foi escolhido para ser o local para acontecer isso, percebe? Por isso que eu estou falando que vem desde lá de cima, mais uma vez CRAS. Agora é o estadual. Vamos espremer essa equipe do CRAS até ela pular. Não é assim? Até a gente não conseguir trabalhar com as famílias originais. Então, por isso que nós estamos fazendo conferência. Né? E tem que aparecer nas propostas. Né? Eu já pensei na proposta aqui já. Já pensou?
Mas você não é desse eixo, então você vai... Eu sou! Não, sou, mas eu sou do eixo 5. Não, ele é 4. 4? Não, não sou eu. Então você já vai estar... Confundindo, minha cabeça é tudo já. Então na hora do almoço você já procura quem quer do eixo 4 já fiz uma proposta. sem placar a sua proposta. Zeleta, pode passar aqui pra chegar. Vou pagar não, se vira. Vende com ela. Eu vou vender ela. Você pagar um picolé. Dê uma clareada aí no eixo 4, tudo que a gente pode falar. Só pegando o gancho a respeito do PA, a importância dos gás hoje em relação à distribuição, porque não tem quem entenda mais quem necessita de ter gás. A nossa instituição educativa é muito grata porque faz uma diferença gigantesca na alimentação. Aí o pessoal talvez possa até entender de uma forma. São servidores. Aí na hora que chega a falar assim, lá foi falado que a gente não tem a obrigação de fazer essa distribuição. Não estou dizendo que seja. Elas têm a obrigação, porque isso foi pactuado. Não tem mais jeito, nós estamos brigando para mudar. Sim. É importante essa fala, gente, porque aqui a gente não está defendendo que não é o CRAS. O CRAS é sim quem conhece o território, é quem conhece as famílias, é quem conhece as instituições. O que nós estamos contestando é que a questão vem para o CRAS sem pensar em quantos servidores a gente tem para executar e se eles estão executando a função deles. Mas que o CRAS vai ser essa ponte, e é a obrigação do CRAS ser essa ponte no território, para todo, não só para o PAA, para todos os serviços e benefícios da população. Ele tem que ser essa ponte. Eu entendi até que antes era passado por a cooperativa. Uma proposta de montar essa instituição em local a qual é dependência. Tem várias cidades. É uma comunidade terapêutica? Eu trabalho desde 2015. Uma resistência muito grande na época, porque o preconceito, tem um dependente químico na minha casa, eu sou de Silvânia, eu levo ele para o setor de Goiânia, porque levo um outro falar que o meu parente é dependente químico. Então, na época, foi a aceitação de uma gestão nova, passada 6 anos. Então, assim, quando o padre jogou aqui, ele até tinha uma outra instituição que recebia e parou de buscar, ele conseguiu nos cadastrar na cooperativa. Então, nunca esqueça, foi uma diferença gigantesca. Quando parou o programa, aí ficou um vazio. Eu ia até Goiânia, no Ceará, para ver. Não, é inquestionável o benefício que isso traz para o município, para a população e para as entidades, né? Igual o colega colocou assim, segunda-feira tem uma reunião, a gente vai dizer que não vai fazer reunião? Que não, a gente não vai dizer, isso não é o lugar, né? Por isso que eu estou dizendo. Qual que é o lugar? O lugar de debate é numa conferência, na conferência estadual. Não é no dia a dia que as meninas vão falar, não vou fazer isso, esse PA não vem para o município, o status que não é para a gente fazer, isso não funciona, né? Mesmo porque se a gente fizer isso, a gente vai estar privando o acesso do usuário. E não é isso que a gente quer, né? O lugar da gente discutir isso são nas comissões, nas conferências, para que a gente chegue num consenso de que fique bom para todo mundo, né? E de que não sobrecarregue a assistência social. Mas é inquestionável que isso tem que acontecer no município, né? Mas às vezes uma outra política pública nomeia um técnico para fazer a separação desse alimento, uma cooperativa se dispõe, a gente pode pensar em várias alternativas, né? Camila, então seria interessante, por exemplo, montar um comitê? Tem município, antes tinha uma comissão, né? Aqui nunca aconteceu? Uma comissão de segurança alimentar? Não. No estado tem. No estado tem. Porque aí, assim, não sei se ela está articulada, eu tenho que essa informação me falha. Ela organizaria essa entrega, os equipamentos passariam às vistas. Sim, mas o como a gente tem que pensar é no momento do debate, depois conferência, quando for implantar esse debate, entendeu? O que tem que sair de proposta na conferência é interlocução entre Secretaria Nacional de Assistência, entre as Políticas Nacional de Assistência Social e a Política Nacional de Segurança Alimentar, a nível federal,
a nível estadual e a nível municipal. Aí o como fazer vai surgir nesse debate. Aí o federal já tem uma comissão que discute isso, pode chegar a nível municipal, entendeu? Agora o como a gente vai definir no momento do debate e não na conferência, porque senão vocês ficam esmiuçando muita proposta e aí a gente perde uma proposta ampla para falar só assim, ó, criar uma comissão, aí não vai acontecer. Porque se o governo federal decide que não é comissão que vai discutir isso, entendeu? O termo mais geral, para vocês colocarem, se for interesse vocês colocar uma proposta dessa, é a articulação entre Política Nacional de Segurança Alimentar, Política Nacional de Assistência, Política Estadual de Segurança Alimentar e a de assistência. Certo? Mais alguma questão desse 3-4? Então vamos para o eixo 5, que nós já passamos da hora. Benefício e transferência de renda, eixo 5. Esse é bem mais tranquilo e mais rápido. O que a gente tem que pensar nesse eixo 5? O que a gente tem de benefício socioassistencial? BPC, não é? E benefícios eventuais, certo? Programa Bolsa Família. E tem os programas estaduais, que se vocês quiserem abranger aqui também, é critério do município, tá? Mãe de Goiás, Jovem Aprendiz, entra tudo em programas socioassistenciais aí. Mas aqui, no geral, o que a gente tem que dizer? Benefício de transferência de renda. Vamos olhar o BPC? Hoje, a concessão do BPC é rápida? O INSS demora quanto tempo para fazer uma avaliação? É muito relativo, né? Tem casos assim. E é relativo dentro do mesmo município e de município para município ainda é pior. Gente, tem casos. Depende da agência, a gente né? já deu entrada dentro de 15 dias, no caso esse específico. Então vocês têm que imprimir isso aí e colocar num quadro, porque é a primeira vez que eu Não, escuto. esse eu assustei. Na hora que, não sei se foi a Edith, foi a Sandra que olhou, que já tinha sido aprovado o BPC de 12, eu falei assim, não. Algo de errado não está certo. Foi 15 dias. Eu assustei. Mas hoje, para a gente agendar uma avaliação, para o usuário agendar uma avaliação, está demorando quanto tempo? 3, 6. Na pandemia estava chegando a 1 ano, né? Então, é preciso que o Ministério... A gente vai conseguir resolver isso a nível municipal? É preciso que o Ministério dialogue com o INSS, que é a fonte pagadora, que é o responsável por operacionalizar o benefício. Se ele não articular, vai chegar no usuário em tempo hábil? Porque alguém que está recebendo o BPC, gente, está passando necessidade hoje. Se ele demora 6 meses para ser avaliado pelo INSS, nós vamos ter que atender ele com benefício eventual 6 meses e não vai resolver, porque o benefício eventual não resolve essa situação, né? Então, pode ser uma das propostas da articulação com o INSS para resolver essa questão. Concessão do Bolsa Família, faço cadastro hoje, quanto tempo demora a leitura do banco de dados? Hã? Você fala para ser contemplado? Para ser contemplado. Quanto tempo vocês estão? Não existe uma regra. De 1 mês a 3 meses? Vai, pelo menos mais. Mais? Depende da averiguação, depende do teto de beneficiários, se vocês já atingiram o teto. Isso é suficiente hoje para atender a população de Silvânia ou precisa melhorar? Se precisar melhorar o tempo para concessão e o teto para concessão, é aqui que tem que aparecer nesse eixo, tá? Pode passar. E a outra questão que a gente tem que olhar, além de BPC, além da concessão do Bolsa Família, olhar para o cadastro único, para a gente começar a usar cadastro único em todos os programas socioassistenciais, para a gente evitar interferência política, indicação de conhecido e todas essas questões, tá? Se isso for problema no município, aí vocês podem colocar aqui como proposta também, se tiver algum programa, alguma concessão que não utiliza cadastro único, pode colocar como proposta também. E a outra questão, benefícios eventuais. Primeira coisa que vocês têm que saber, quem está neste eixo 5 aqui. A lei de benefício eventual é atualizada no município? Sim. Vocês sabem o ano? 22? Então é bem novinha. Mas é bem novinha, então. É nova. Ela atende a tudo que vocês precisam? Se o CREAS atende uma população em situação de rua e precisa conceder uma passagem, consegue pela lei de benefício eventual? Se você precisa lá numa situação de calamidade atender uma família, uma quantidade de famílias, consegue por benefício eventual? No caso, sim.
A lei garante. A lei garante. Tem recurso suficiente para operacionalizar? Se não tiver, outro fator, né? Porque a gente tem que pensar assim, ó, consegue executar na prática? O beneficiário sabe o critério? Precisa divulgar? Sim. Pode ser uma proposta em âmbito municipal. Agora vocês vão receber recurso estadual aí, pode utilizar com benefício eventual, mas só pode utilizar com benefício eventual regulamentado. Tudo que vocês precisam conceder está na lei e conseguem conceder? Todos os benefícios concedidos pelo município estão na lei? Tem um vale gás, um vale sei lá o quê? Está tudo na lei? Tem que estar tudo na lei. Com essa lei atualizada está tudo. Então vocês não vão precisar fazer proposta de atualizar. Eu então sugiro que vocês concentrem aí nessa história do BPC. Sim, gente, da atualização da a lei relação. do benefício eventual, ela não está atualizada nesses termos. Foi feita uma resolução pelo Conselho Municipal de Assistência Social em 2021 para destrinchar os critérios que poderiam ser ofertados. Para regulamentar. Não tem problema. Mas é isso que eu ia falar. Não Pode tem- ser. Você tá Não vai ser Pode contemplar. benefícios eventuais. Entendi. Só definia que era calamidade, vulnerabilidade, nascimento e morte. Mas não falava o que concedia em cada um desses. E aí o Conselho regulamentou por resolução. É isso? Vocês percebem que isso é um avanço, mas que isso pode ser frágil? Que resolução a gente derruba do dia para a noite? Sim. Então, se vocês entenderem que o ideal para que isso fique firmado no município é atualizar a lei, tá facinho, né, gente? É só pegar vocês regulamentarem na lei e mobilizar, sensibilizar a Câmara Municipal para aprovação, né? Se já está em prática, já está no conselho, porque aí para alterar uma legislação é muito mais difícil, né? A hora que vocês saírem do governo, que mudar os representantes governamentais no conselho, a chance disso mudar é grande, né? Então, se vocês entenderem que essa é uma proposta importante, tá? E aí já aproveita para olhar se tem algum benefício que deveria ser concedido, que vocês têm dificuldade de conceder porque não está na lei, né? E pensa se os recursos são suficientes para isso. Pode passar. Pode passar. Acho que eu falei tudo. Como intensificar as informações. Isso não pode faltar em proposta, pelo menos municipal, gente. Intensificar a informação do benefício. Se o usuário não sabe o que ele tem direito, eu só vou conceder se ele bater minha porta ou se eu conseguir fazer uma buscativa, que é muito difícil para a gente, né? Então, como são 3 propostas para o município, talvez seja interessante a divulgação desse acesso aos benefícios eventuais. Onde procurar, quem procurar, como é que vocês fazem a concessão aqui? É na secretaria? Benefício eventual? Tá, então eu vou fazer a pergunta de outro jeito. É a única pergunta que eu faço para vocês almoçarem, porque o almoço está cheirando, né? Se o CREAS atende uma família em situação de violência e nessa família, elas no acompanhamento perceberam que precisam de uma cesta básica, qual é o trâmite? A gente solicita e faz a entrega. Solicita e faz a entrega. A articulação é tudo. Entendi. Mas aí outros Se não estiver sendo acompanhado, aí vai para o CRAS. Outros equipamentos. Então, se vocês entenderem que é importante, e a legislação, inclusive, pode reger sobre isso, na hora que vocês forem atualizar a legislação, tá? Como é que é esse fluxo de concessão do benefício? Porque as meninas do CRAS estão dizendo, agora a gente faz assim, antes a gente encaminhava para o CRAS? Como é que é? Antes a gente solicitava. Para o CRAS. E isso mudou e está escrito aonde? Acordo verbal. Verbal. Isso mudou desde quando e está escrito aonde? Que agora é o Foi CRAS. verbal, né? Então é importante traçar um fluxo para a concessão de benefício eventual? Porque o dia que alguém não tiver mais no CRAS, não tiver mais no CREAS, Agora essa atualização da lei. pode, ou pode fazer um fluxo pactuado naquela rede de vocês. Pode. Outros benefícios eventuais, além da cesta, o CREAS, quando são os nossos usuários, a gente solicita a prestação. Aham, e aí a gestão faz a concessão. Sim. Aham. Sim. Aí a minha pergunta é, está escrito aonde? Porque se não está escrito, a hora que mudar, muda tudo. A hora que mudarem as pessoas, muda tudo.
entendeu? Então talvez seja importante vocês colocarem como proposta traçar o fluxo e pactuar esse fluxo na rede. Tá? E aí vocês têm autonomia para pactuar. Você vai mandar para a gestão, como é que o CRAS faz, como é que só não tem autonomia para ficar só mandando para o CRAS, né? No CRAS a gente pode conceder, vocês já entenderam isso. Tá? Gente, no geral é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido pensar em boas propostas. Espero que todo mundo se candidate para ser delegado e aí nós vamos nos encontrar na Conferência Estadual de Assistência. Eu não serei delegada na Conferência Estadual, né? Não posso me candidatar. Então, vocês é que vão ter que fazer a vez e vão ter que representar isso muito bem na Conferência Estadual, né? E quem sabe se candidatar para ir para a Conferência Nacional. Certo? Então é isso e qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigada. Uma das primeiras que você faz propostas. Não, eu acho que é. Camila, a gente quer te agradecer, né? Engrandeceu muito nós, enquanto trabalhadores do SUAS, né? A gente se sente um pouco impotente, um pouco limitado e um pouco de que tem muito a fazer ainda, né? Eu sentada ali, até conversando com os meninos, falei assim, nossa, a gente ainda tem muito o que aprender e muito a que melhorar. Mas a gente está no caminho certo, né? Eu acredito que todos que estão aqui, né, as coordenadoras, Criança Feliz, que é um programa que a gente abraçou aqui no município e tem só crescido, né? A Elisete, coordenadora do CRAS, a Márcia, coordenadora do CREAS, o nosso Gustavo aqui, secretário executivo dos conselhos. Conselho aqui em Silvânia cresceu muito, né, com a vinda do Gustavo, com toda a articulação que ele promove para as reuniões realmente acontecer. Ainda é difícil a participação de conselheiros, ainda é difícil a gente fazer o conselho funcionar como deveria. Agradeço ali o Lisomar, né, que é representante de entidade lá do Fica Vivo. Ele está sempre com a gente nessa luta, né, e ele hoje trouxe a equipe dele aqui, né, os moradores, residentes lá do Fica Vivo, né, assistente social. Agradeço a presença de vocês. E tudo o que foi dito aqui hoje contribuiu bastante. Eu tenho certeza que a assistência social vai crescer com isso e a nossa conferência vai levar um resultado positivo. Em agradecimento, é artesanato, né, fabricado lá pelas meninas do Centro de Convivência dos Idosos, queria que você aceitasse de coração. Em agradecimento, eu levo o nosso abraço, né, a nossa primeira dona Gracinha, a todos os trabalhadores do SUAS, das sedes, que sempre nos apoiam, nos dão suporte, sempre que a gente liga, né, pessoal? E é isso, muito obrigada. Obrigada, eu quero agradecer vocês. Parabéns pela conferência. Eu posso dizer que é um dos melhores municípios que eu fiz conferência. Governo Municipal de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas.